Oi pessoal, tudo bem? Hoje trouxe para vocês um tema mais voltado à questão do React e que na verdade é um reagindo, só que eu não vou pôr o vídeo aqui, tá? Do arte do canal A Vida é um Xadrez. Então estou colocando apenas na tela aqui o vídeo para vocês verem, né? Tem este título aqui que é o Contradições do Mundo Red Pill, Androsfera. Então o vídeo que ele fez, que eu achei interessante, então. E apenas vou comentar aqui já as partes que eu vou fazer este reagindo, digamos assim, que na verdade não é bem um reagindo, porque eu não vou passar o vídeo dele aqui para não ficar muito grande, tá? E aí, obviamente, aí vocês viram o título e quem quiser pode assistir o vídeo para tirar suas próprias conclusões. Eu achei o vídeo interessante, várias questões colocadas por ele que são importantes, sim, né? Fazer uma autocrítica aí, etc. Né? A própria androsfera em si deve sempre se questionar em vista justamente do fato, né, de não ficar sempre apenas dentro de si mesma, mas tentar também se ver de fora. Né? Então as críticas são interessantes também neste ponto, né? Senão fica todo mundo apenas dentro de uma bolha sem fazer nenhuma ponderação e não ter nenhum equilíbrio, digamos assim, nos julgamentos. Né? Então esse tipo de vídeo é importante sim, e não quero aqui fazer uma crítica ao canal dele por completo, acho bem interessante o conteúdo, né? Claro, tenho normalmente minhas discordâncias, como, né, temos aí com todo mundo em alguns pontos, né? Mas no geral é um canal que acredito ser bem interessante, então na verdade é algo bem pontual aqui o que eu vou falar e não uma crítica à generalidade em si do conteúdo dele. Pois bem, então o que eu achei interessante, tá? Para a gente fazer uma crítica aqui e, na verdade, é uma questão que está, digamos que um pouco arraigada assim, em vários produtores, ou pelo menos aí no debate de vários produtores, em ideias, né? Que é uma ideia de que os homens poderosos, digamos assim, essas famílias poderosas, etc., dentro delas vão se ter aí muita hierarquia ou uma rígida hierarquia, certo? E que supostamente então essas famílias seriam patriarcais ainda, né? E portanto, de algum modo, que essa é a minha crítica, né? Não sei como, as mulheres também aí dentro dessas famílias não seriam mulheres com as ideias modernas, por assim dizer, certo? Porque se teria aí famílias patriarcais, etc., conservadas, e em outros lugares isto não existiria, né, digamos assim, na sociedade em geral, e essas famílias, por isso, também tenderiam a um certo domínio, né, a uma certa elitização em função dessa hierarquia mais rígida interna. Então, quais são meus questionamentos aí, né? É o seguinte, ó, se existem ainda essas famílias patriarcais, né, de homens poderosos, entre aspas, né, cabe a pergunta: onde eles conseguiriam essas mulheres supostamente tradicionais? Certo? Porque como a gente sabe, então, a questão do feminismo ela adentrou toda a sociedade. Certo? Então, quando se propõe a ideia de que existiriam famílias onde isso não penetrou de alguma forma, no Ocidente, né? Claro, nós estamos falando aqui de outras culturas, né? Árabes e daí em diante, né? Islâmicas. A questão que a gente deve fazer é isso. Onde que existem essas pessoas que estão só dentro dessas famílias como se houvesse algo isolado completamente do mundo e essas ideias, então, né, feministas da cultura em geral, não adentrassem também essas famílias. Porque, como a gente sabe, né, as mulheres, no geral, mesmo que elas se digam conservadoras, elas tendem também a trazer para dentro da sua própria vida as questões feministas. Então, meio que o feminismo se tornou uma regra geral, né, então, né, mesmo aquelas que se dizem conservadoras vão ser apenas uma variação, né, dessa questão do feminismo e não propriamente pessoas realmente aí, tradicionais, entre aspas, né, que conseguiriam conservar coisas do passado e em diante. Nesse sentido, então, é que eu faço este questionamento e deixo aí para vocês. Né? Será que a gente deve acreditar mesmo nessa ideia de que existem essas famílias, no sentido de que dentro delas não haveria essa propagação igual dos valores ocidentais, nesse sentido progressista também?
né? Como, por exemplo, em famílias, como a gente viu ali, até mesmo dentro da família real inglesa, isso penetrou de algum modo, né? Quando o príncipe lá casou com a outra mulher, que o tirou de lá e daí em diante. Mas imaginem isso numa escala geral, né? Que é o que a gente consegue ver mais. Então, sempre quando a gente fala que existem famílias que dominam muitas coisas, sim, existem. Isso é um fato, né? Mas dizer que elas têm uma estrutura completamente diferente, né, da sociedade significaria que você necessariamente vão ter pessoas ali que vivem como se fosse numa bolha completamente isolada e que aqueles valores que existem, né, na televisão, nos filmes, na universidade, etc., eles não conseguem penetrar, né, como se as pessoas vivessem totalmente fora do mundo, né, e principalmente no caso, né, citado por ele, das mulheres. Então, este é o ponto que eu faço de questionamento, entende? Em determinado ponto ali, ele colocou isso, né, que existiriam aí estas famílias com ou nas quais, né, os homens têm um poder muito maior aí sobre toda a questão familiar. Mas aí que eu faço esse questionamento, tá? Se pra gente, será realmente que isto existe nesse nível que a gente acredita que exista? Certo? E aproveito, né, essa questão do arte justamente para colocar isso, porque eu já vi muitos outros produtores e pessoas em geral repetindo isso sempre, né, sem fazer esse tipo de questionamento. E a gente pode ver, por exemplo de atores, né, esses atores mais ricos aí, ó, imagine o Johnny Depp, né, o Johnny Depp. Quando a gente olha exteriormente para a vida dele, a gente acha que não, é um cara muito poderoso e daí em diante. Vocês acreditariam então, sem saber, né, do que aconteceu, vocês acreditariam que tudo isso que ele estava passando ali dentro da casa dele realmente, né, aconteceria com alguém como ele? Ninguém nunca pensaria. No entanto, acontece. E mesmo assim, ele é um homem poderoso no sentido econômico, no sentido de fama, no sentido de status, daí em diante, e tudo pode acontecer mesmo com ele. Ele não tinha controle nenhum da própria relação. Certo? E do mesmo modo, por que isso não pode acontecer dentro dessas outras supostamente famílias dominantes aí, poderosas e daí em diante, né? Então essa é uma das questões que temos que pensar, né? Ou seja, não existe pessoas que estão isoladas completamente da sociedade e portanto conseguem conservar hierarquias que existiriam também supostamente na atividade, né? Porque também se pensa que necessariamente uma família patriarcal o homem vai mandar, entre aspas, né? Mas por que supostamente? Porque, na verdade, é a questão que já vem lá do Aristóteles. O Aristóteles, na política, ele fala: na verdade, quando vocês pensam as mulheres na política, vocês não pensam que, mesmo que elas estejam em casa e não na política, elas, na verdade, estão mandando os maridos. E, portanto, né, no fundo, eles estão fazendo também o que elas querem. Então, essa questão posta pelo Aristóteles, né, responde muito das questões atuais. Né, que como a gente vê, então já é uma questão antiga. Né? Então, não necessariamente o fato de você ter uma hierarquia ali familiar determinada para suprir determinadas necessidades ali, né, de famílias mais ou menos abastadas e daí em diante, não necessariamente isso vai implicar no fato de que é o homem que está fazendo por ele mesmo e está mandando, né, de cima para baixo, digamos assim. Significa muitas vezes que não, ele pode estar trabalhando para questões que não são deles, certo? Então, quando ele está ali dedicando sua vida para mulher e filhos, por exemplo, ele não está fazendo uma coisa propriamente sua, né? Ainda que ele ache, né, ou acredite que esteja no fim dando a última palavra. Mas se essa última palavra for outra pessoa que convenceu ele aquilo, na verdade não interessa que a última palavra seja dele. Ele simplesmente está repetindo a ideia de outras pessoas ali internas à sua própria família e muitas vezes da própria mulher. Né? Então, essa questão simbólica, né, que o patriarca da família muitas vezes é tão somente simbólica, né, e não quer dizer que ela se efetiva, né, no mando, entende? Não quer dizer que vai ser uma hierarquia realmente de alguém que é dominante e o outro é submisso, entende? E aí eu continuo, né?
se existem ainda essas famílias patriarcais de homens poderosos, cara, pergunta, onde eles conseguem as mulheres tradicionais? Faz mais sentido pensar que também aí só se encontram pessoas com influências da cultura ocidental, né, moderna, porque com todo o dinheiro do mundo não é possível você criar uma realidade paralela onde a cultura feminista daí em diante não vai penetrar, certo? Ou seja, em outras palavras também, ser economicamente dominante não é um sinônimo de se ser psicologicamente dominante. E esse às vezes é um erro que a gente tende a cometer, certo? Não é porque o cara ele tem muito dinheiro e que ele parece mandar nas coisas, etc., que ele também tem o domínio psicológico sobre as relações. E não tem por que a gente pensar que só porque alguém está numa família que tenha mais poder e daí em diante, né, essa pessoa necessariamente vai ser alguém que é psicologicamente dominante. Então, quando a gente coloca essas outras variáveis, né, essas coisas se desmistificam de algum modo, certo? E a gente traz um pouco mais para a realidade ao invés de ficar sempre pensando numa supostamente família ideal, né, da elite que está ali isolada do mundo, né, e está conseguindo mandar em todo mundo porque todo mundo está desestruturado e só eles que são estruturados supostamente. Mas como que se consegue realmente essa estrutura que é ideal, certo? E mesmo que ela exista, né, então por que não temos provas muito mais cabais sobre isso? Né? Por que não se filma, por exemplo, ou se grava? Né, será que se tem gravações, enfim, algo que seja muito palpável em relação a isso? Porque às vezes a gente fica só falando, não, as elites tais, as famílias tais, não sei o que, só que são só nomes, são só palavras jogadas ao vento. Mas onde está a prova concreta de que isso existe mesmo? Que não seja por algo que a gente simplesmente está falando que deve existir, certo? E aí eu termino, né, estou lendo um trecho que eu escrevi sobre isso, e de resto achar que o controle todo está na mão de homens, ainda que poderosos, é esquecer que eles possuem, né, em casa e tal, a sua família, a sua esposa, etc. E muitas vezes uma esposa que está do lado mandando eles, né, fazer determinadas coisas e daí em diante. Então a gente sempre esquece que existe esta relação aí também interna às questões das casas, né, dos lares e daí em diante, que a gente só vê o homem em sua posição de dominância para a sociedade, não quer dizer que ele é dominante fora da sociedade. Por exemplo, em casa e daí em diante. Certo? Então, quer dizer, essas hierarquias de dominância psicológica, elas são muito mais fluidas do que a gente pensa. Não fluidas no sentido de que a mesma pessoa vai ser fluida, né? Mas eu digo muito mais fluido no sentido de que, por exemplo, a pessoa pode muito bem ter certa dominância quando ela está em determinada situação na sociedade, por exemplo, de alguém poderoso ou dentro de uma empresa, daí em diante, e quando ela está em casa, essa hierarquia muda. Então a gente não pode se deixar enganar pelas aparências, certo? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, pessoal. Então deixem aí depois os seus comentários e tal, né, sobre essas questões e, né, o que vocês acham e tal, se concordam com isso, se acham que não. E então, aos poucos, vamos dialogando também sobre isso aí. Né? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.